todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você já mexeu no lado do app e quebrou outro lado inesperadamente, se você perde horas da sua vida resolvendo bugs que não sabe de onde saem, esse vídeo é para você. Com o Clean Architecture, eu vou te ajudar a resolver esse e muitos outros problemas. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora mesmo, deixa seu like, que eu vou estar trazendo um conteúdo bem legal sobre Clean Architecture nas próximas semanas. Vocês vão gostar. Clean Architecture, ou arquitetura limpa, a grosso modo é a forma de organizar o seu projeto em camadas para que haja uma separação onde cada camada seja responsável por uma única coisa. Na Clean Architecture, a gente não mistura interface com regra de negócio, com banco de dados, é tudo separado nas suas devidas camadas. Você não vai ver lógica perdida na interface, por exemplo. E isso facilita demais a sua vida, quando você sabe onde as coisas estão, você bate o olho no código e você sabe exatamente onde você tem que mexer. Outra coisa incrível que a Clean Architecture traz pra gente é a capacidade de plugar um banco de dados e tirar a hora que você quiser e colocar outro no lugar. A mesma coisa para a interface. Se você está mexendo, por exemplo, com Flutter e quer mudar para Angular Dart, ou vice-versa, você consegue. Se você tiver uma arquitetura limpa, você só mexe na camada da interface. As implicações disso são enormes. Se você tem um banco de dados, por exemplo, Firebase, e você não está satisfeito, se você acha que está muito caro, você consegue simplesmente tirar e plugar uma API externa, um outro tipo de banco de dados ali, de forma muito simples, só mexendo na camada mais externa. Outra coisa incrível que a arquitetura limpa traz para a gente é a capacidade de desenvolver a nossa aplicação inteira em cima de testes, que é o chamado TDD, Test Driven Development. Com isso, a gente consegue fazer todo o nosso desenvolvimento em cima dos testes. A gente faz um teste antes mesmo de construir a tela, antes mesmo de plugar com o banco de dados. Então, a gente não precisa desses elementos mais externos para testar a nossa aplicação. A impressão que a gente tem é que com os testes a gente vai ter um desenvolvimento muito mais demorado, mas não é o que acontece na prática. Com os testes a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer e vai direto ao ponto. E ele está ali entrelaçado o tempo inteiro com o desenvolvimento em si. O teste se torna o desenvolvimento. Então, não é como se a gente parasse tudo e vamos fazer testes. Não, a gente faz a aplicação já em cima do teste. E, gente, teste parece uma coisa muito chata no começo, mas depois que você entende a importância do teste, se torna uma coisa muito divertida, muito legal de fazer. Porque você já pensa naquele teste como uma salvação de horas da sua vida no futuro. É um presente para o seu eu futuro, o teste. Porque daqui 3 meses que você precise mexer num código que você fez ou outra pessoa fez, daqui 3 meses, se esse código tem teste e você mexeu no código, fez uma leve alteração, rodou o teste, quebrou, você já previu o bug que ia dar lá na frente, na mão do usuário. Você já resolve o bug antes mesmo dele acontecer. Você desfaz as alterações que você fez, refaz de uma forma que não quebre o teste e continua a vida. A gente tem uma divisão como se fossem de camadas de cebola. A parte mais interna do app, ela não tem conhecimento das partes mais externas. Na parte central do app, a gente tem as chamadas entidades. Essas entidades, elas são classes que contêm propriedades que não dependem da API. Por exemplo, externa, não dependem da UI, elas não dependem de nada. Elas são como se fosse um esqueleto de um objeto. Elas, por exemplo, se eu quero ter um usuário no aplicativo, eu posso ter uma entidade, usuário, com as informações de ID, com as informações de nome, né, no caso do usuário. A gente pode ter várias informações e ela serve como um contrato para os nossos modelos. Os modelos, eles são os mais externos que realmente vão estar comunicando com a API. Eles estendem dessa entidade. Então, essas partes mais internas, elas estabelecem os contratos para as outras camadas seguirem. Essa camada mais interna da aplicação, a gente costuma chamar de domínio. É onde tem as entidades que eu falei, os casos de uso, os use cases, que é onde estão nossas regras de negócio,
os repositórios, as abstrações dos repositórios também vão estar nesse domínio. Bom, como as camadas mais internas não têm conhecimento do mundo externo, elas precisam se comunicar com o mundo externo através de abstrações. Por isso que dentro do nosso domínio a gente tem um repositório que é abstrato para poder comunicar com o mundo externo, que vai ter um repositório, uma implementação no repositório, um data source. Então, essa comunicação ela se dá através da abstração. Então, externo a esse domínio, a gente, agora avançando mais para fora da cebola, a gente tem o presentation, que é a camada de apresentação, e tem o data source. A gente pode chamar de data source, que seriam os bancos de dados. Pode ser local, pode ser remoto, pode ser uma API, pode ser o que você quiser, mas é o mundo externo, a aplicação. E o presentation layer, que seria a camada de apresentação, onde vai ter a interface, vai ter as nossas telas, vai ter a nossa gestão de estados. Então, essas camadas mais externas, elas vão ter conhecimento do mundo interno do app, só que o mundo interno do app não vai ter conhecimento delas, porque ele não vai se ajustar ao mundo externo. Os repositórios que eu falei, eles têm uma parte abstrata dentro do domínio e outra parte de implementação dentro do data. Essa parte de implementação dentro do data vai se comunicar com o data source, que é de fato a parte mais externa que realmente comunica com a API, que tem as chamadas HTTP. Ela vai fazer essa comunicação por meio de um model. Esse repositório implementação vai pedir as informações para o data source, que vai responder através de um modelo. E esse modelo, que vai ter os métodos toJSON, fromJSON, esse modelo ele vai estender da entidade. A entidade ela vai firmar o contrato, ela vai falar: o meu usuário ele precisa ter esses campos. O meu modelo vai fazer isso ser possível. O modelo vai fazer aquela chamada, aquele JSON que ele recebe, virar um objeto, de fato, e esse objeto ele vai ser uma extensão da minha entidade, e ele só vai ser possível existir no app através desses métodos, através dessa conversão que o modelo faz. Então, o modelo ele serve como uma ponte entre o nosso repositório e o nosso data source. Se essas coisas ainda não estão claras para você, é normal, realmente são conceitos complexos que a gente só vai pegando com o tempo e com a prática. Por isso que eu quero fazer uma série de vídeos aqui no canal sobre uma POC que eu fiz da NASA, que faz chamadas para uma API deles. Essa API publica todo dia uma imagem diferente com uma descrição, é bem legal, bem bonito. A gente consegue pegar de datas anteriores também as imagens, é bem legal. Eu fiz todo com Clean Architecture, eu vou explicar passo a passo como que eu fiz, para vocês entenderem melhor esses conceitos e também conseguirem pôr em prática num projeto de vocês depois. Então, eu espero que realmente ajude todo mundo, porque é uma coisa que realmente revolucionou minha vida de desenvolvimento. Foi uma coisa muito positiva para mim e eu espero que ajude mais gente com isso. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Combinado?